a extraordinária conversão de Maria Pili através de Padre Pio. Caríssimo, que lindo quando a gente vê um testemunho da pessoa quando relata sua mudança de vida após conhecer Padre Pio. A vida dela é transformada. Meus irmãos, nós precisamos ser também protagonista para que o outro também tenha a mudança de vida concreta. Vamos ver como o Padre Pio colocou isso em prática e fez isso muito bem? Fique conosco até o final desse vídeo. Sou eu, missionário católico, deficiente visual, Enio Viana. Se você quiser ficar próximo missionário, me siga pelo Instagram, que vamos tocar na tela a partir de agora. Vamos lá para o programa Padre Pio, os milagres e ensinamentos. Não menos impressionante é o caso de Mary Alpin Pili, filha de um próspero industrial de sabão de Nova York, popularmente conhecido como o Rei do Sabão. Era uma bela moça, alta, loira, inteligente e muito cortejada. Dona de uma fortuna colossal, passava seu tempo viajando pelo mundo. Nada, porém, conseguia preencher o vazio de valores espirituais que experimentava e que o protestantismo no qual fora batizada não conseguia satisfazer. Tinha-se recém-doutorado em pedagogia quando tomou conhecimento de um método revolucionário sobre a atividade infantil, que bem logo conquistaria admiradores do mundo inteiro. Sua criadora era a pedagoga italiana Maria Montessori, de quem logo se tornou amiga, admiradora, por fim colaboradora. Durante suas viagens, teve a ocasião de estudar a religião católica, para a qual sentia-se atraída, cativada, sobretudo pela devoção à Eucaristia e à Nossa Senhora. Depois de uma séria preparação, em 1918, em Barcelona, recebeu o batismo na Igreja Católica. Como sinal de sua conversão, resolveu trocar de nome, de Adélia, como se chamava, para Maria. A notícia da mudança de religião, porém, ecoou como uma traição à crença tradicional de sua família, que simplesmente a deserdou da parte a que tinha direito. Isto, entretanto, não arrefeceu sua ânsia por valores específicos mais profundos. Para alcançá-los, porém, sentiu necessidade da orientação de um bom diretor. Com esta finalidade, conta ela, comecei uma novena a Nossa Senhora da Pompeia. Em seguida, parti com Maria Montessori para Roma, onde passei a ir diariamente à igreja do Gesso, pedindo a Nossa Senhora que me ajudasse a encontrar um santo guia para minha alma. Era o ano de 1920. Apenas tomou conhecimento do fenômeno da estigmatização do Padre Pio, ela ficou ansiosa de conhecê-lo, mas por mera curiosidade. A satisfação dessa curiosidade só teria lugar 3 anos depois, quando já andava pelos 35 anos. O encontro, porém, foi um tanto decepcionante. O que deseja? Perguntou ele. Vim por curiosidade. Padre Pio olhou para ela com afeto, mas nada respondeu. No fim das contas, pensou consigo. Trata-se de um pobre frade. Como posso pensar em resolver com ele minhas inquietações, meus problemas? Semanas depois, na ilha de Capri, onde costumava veranear, ela tem um sonho. Vê-se numa carroça assentada à esquerda de Maria Montessori, que empunha as rédeas. O caminho é acidentado e a atmosfera fria com neve e chuva. De repente, a cena se inverte. Surpreende-se à direita de um frade, que toma a direção da carroça. Reconhece nele o Padre Pio. O cavalo corre veloz por uma ladeira acima. A noite está calma e sedutoramente agradável. A atmosfera límpida e luminosa parece penetrava por uma luz branca. A rua desemboca numa construção que identifica como sendo a igreja de Nossa Senhora das Graças. O padre detém o cavalo e diz: chegamos, o sonho termina. Mary Pili sente-se inquieta e decide aclarar o mistério. É 4 de outubro de 1923, quando volta a San Giovanni Rotondo. Padre Pio apenas enxerga na igreja, se aproxima e lhe murmura: bem-aventurados os que se assentam à direita. Chegamos. Eu caí de joelhos, conta ela, e consegui apenas murmurar: Padre. Sobre minha cabeça ele pousou sua mão estigmatizada, acrescentando: Filha, chega de viajar, fique por aqui. Realmente ela tinha chegado para ficar.
No momento não podia sequer ter ideia da caudulosa bênção que a partir dali começaria a descer sobre sua vida. Naquele olhar intenso, descobria o diretor espiritual que sempre sonhara. San Giovanni Rotondo, lembra Clarice Bruno, era naquele tempo um local rústico, distante do mundo e desprovido até do mais essencial. Estradas, iluminação, água. Para lá subiu ela heroicamente, bem preparada, com 5 línguas estrangeiras, boa formação musical e grande amor ao canto, com muitos anos de preparação nas melhores universidades particulares da América, com um bom conhecimento do sistema educacional Montessori, bastante viajada e acostumada desde pequena a todo tipo de mordomias. Começou imediatamente a construir sua residência. Um dia, conta ela, eu estava rezando no primeiro piso da nova casa, que ainda não tinha as paredes completas. Eram tempos difíceis. No começo da noite ouvi passos na horta. Meio assustada, chamei o guarda José Mangiacotti, que acudiu com sua escopeta. Por sorte, nada aconteceu. Jantamos sossegados. Terminando o serviço da cozinha, a filha do guarda jogou a bacia de água pela janela e foi dormir. Na manhã seguinte, Mangiacotti foi à missa do Padre Pio e fez questão de lhe contar o acontecido. Padre, que susto levamos esta noite. Ouvimos rumor de passos e pensamos que poderiam ser ladrões. Esperamos terminar quanto antes a obra para ficar mais tranquilos. E com esta vocês me encharcaram dos pés à cabeça, exclamou o padre com um sorriso maroto. Assim era o Padre Pio. Quando tomava alguém sob seus cuidados, por nada no mundo a largava. Acompanhava-o sempre estivesse onde estivesse, e no presente caso, não apenas a pessoa de sua filha espiritual, mas também a casa dela, que haveria de se tornar centro de irradiação de muitas graças, e ele podia fazê-lo sem sair da cela, graças ao carisma da bilocação. Mari Pili, prossegue Clarice Bruno, tornou-se a irmã da Ordem Terceira de São Francisco, e como se estabelecera entre gente pobre, convenceu-se de que só poderia ser-lhe útil se vestisse pobremente como eles. Por isso, em lugar de um traje elegante, envergava agora o burel franciscano, com escapulário, cordão e rosário. Dominando perfeitamente 5 idiomas, transformou-se numa das secretárias mais eficientes do Padre Pio, capaz de comunicar-se com gente de todas as partes do globo. Foi anfitriã de inúmeros peregrinos que, vindos de longe, sentiam-se quase perdidos naquele fim de mundo. Numa sala relativamente ampla, ajudava as mulheres pobres analfabetas que ali iam para aprender a ler e escrever. Catequizava os jovens e divertia-se com eles jogando loto. Junto ao piano, recebiam lições de música e ensaiavam cantos. E foi deste grupo que nasceu um coral. Em pouco tempo tornou-se uma figura querida à população, que afetuosamente a chamava de a americana ou de filha do rei do sabão. Na casa dela também passaram seus últimos anos os pais do Padre Pio. Seu mérito maior, porém, foi o financiamento e a construção da igreja e do convento dos Capuchinhos em Pietrelcina, terra natal do Padre Pio. Mari Pili atingiu uma idade avançada, morrendo apenas alguns meses antes de seu diretor espiritual, ao qual dedicara. Caríssimo, paz e bem, Deus abençoe. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, pedimos que você se inscreva e ative o sininho para quando nós passar vídeo você seja notificado. Aí nós vemos o testemunho da vida dessa irmã que procurava algo e ela encontrou. E quando nós decidimos procurar, nós iremos encontrar. Eu lembro que algo quando a gente, o ditado popular, quando alguém diz assim, vou fazer um churrasco, se ele não encontra em tal açougue, ele vai em outro, então ele vai em uma cidade, vai em outro. Mas, infelizmente, muitos de nós, quando fala assim, eu quero isso, da religião, não encontrou, ela logo deixa pra, não é pra ser, não. Não é pra, Deus não queria isso pra minha vida, não. Por que você disse que quando vai fazer um churrasco, você vai em todos os lugares, até encontrar? Sabe? O que está faltando em nós, meus irmãos? Procurar aquilo que você quer, aquilo que você tem convicção, sabe? Quantas vezes a gente vai em certos locais, eu vejo pessoas desanimadas da fé, sem perspectiva de vida, e eu pergunto muitas das vezes o que tem acontecido, e ela traz para mim sofrimentos corriqueiros do dia a dia. E ali logo ela começa a murmurar e reclamar do que tem passado, do que tem sofrido.
e você percebe algo notório naquela pessoa, que falta algo a mais, mas não de Deus, mas dela. E é isso que está faltando para cada um de nós. Sabe, meus irmãos, o Senhor, Ele quer ser encontrado, mas será que nós o procuramos? Será que nós vamos sempre, sem nos cansar, sem nos fatigar? É por isso que eu convido você a comentar abaixo, São Padre Pio, rogai por nós, pedindo a atenção do nosso Pai espiritual, a recorrer ao nosso santo. Veja que Maria Pili, ela procurava. Eu pergunto a você, o que você tem procurado? Ela procurava um santo diretor espiritual para cuidar da vida dela. Meus irmãos, olha o detalhe. Olha para você ver o detalhe. O que ela queria? Um santo diretor espiritual. O que está muitas vezes acontecendo é, muitas vezes nós queremos um diretor que dirige a nossa vida. Queremos pessoas que passam a mão na nossa cabeça, que alimente nosso ego e fale aquilo que queremos ouvir. E aí que está o maior problema. E aí que está o maior detalhe. Então eu quero te convidar, você a partir de hoje, nesse exato momento que você me acompanha, ouviu o testemunho lindo dela. Ela foi até Padre Pio por curiosidade. Essa palavra curiosidade é o que nós deveríamos ter para ler a Sagrada Escritura, para conhecer os personagens bíblicos, para conhecer a poderosa palavra do Senhor. Sabe? Infelizmente nós temos mais cuidado para as coisas do mundo. Hoje, no meio da tecnologia que nós estamos, é só o celular dar uma notificação, brilhar algo na tela, que a gente já pega ele novamente e ali já ficamos ali com ele na nossa mão. Eu quero convidar você, meu irmão, minha irmã. Nós precisamos aprender hoje, ter curiosidade com as coisas celestiais, com aquilo que vai nos santificar, que vai trazer para nós algo santo e sagrado. Ela foi até Padre Pio e ela olhou para ele. Olha para você ver, o primeiro olhar que ela teve. Meus irmãos, nós não podemos julgar. Ela foi embora, porque ela não imaginava o que ela ia encontrar daquela forma. Ela imaginava de outra forma, de outro jeito. E aí que tá, meus irmãos, o maior detalhe. Deus revela para ela, traz uma visão e vê Padre Pio guiando a vida dela. Depois ela vai e Padre Pio coloca a mão sobre a cabeça dela. Filha, convido você a comentar abaixo e compartilhar com pelo menos 10 pessoas para que mais pessoas conheçam o nosso projeto de evangelização. É isso que Padre Pio quer fazer comigo e com você. Mas a pergunta é, você quer ser filho de Deus ou não? Você quer ser? Tem que obedecer os mandamentos. Tem que viver o evangelho na prática, não na teoria, não da boca para fora. Você precisa ser coerente com o evangelho. Você precisa dar esse passo, dizer: eis-me aqui, faça em mim a tua vontade, o teu querer. Veja que aquela menina depois não saiu daquele local mais, porque ela encontrou o que ela procurava. Meus irmãos, quantos de nós, infelizmente, tem propaganda aí enganosa e muitas das vezes tudo aquilo que chama a nossa atenção nós vamos. Você já não encontrou Jesus? Para que ser em outro lugar? Ah, mas já tem isso e aquilo. Mas você nem procura, não é Jesus? Quem pode fazer milagre não é Jesus? Então vai pro sacrário. Vai no Santíssimo. Ele tá lá. Abra teu coração e fale com ele. Ele vai fazer, ele irá, e faz, e sempre irá fazer. Amém? Meus irmãos, Padre Pio ia lá cuidar dela. Padre Pio foi lá. E elas ficaram com medo e jogaram um balde de água em Padre Pio. Padre Pio, ele cuida de cada um de nós. Ele não é ausente, mas ele é presente, ele é atuante em nossas vidas.
E é por isso que eu convido você a recorrer a Padre Pio, pedir a intercessão dele todo dia, todo momento. Dizer, São Padre Pio, rogai por nós. São Padre Pio, vem meu auxílio, meu socorro, me ajuda, abra as portas em tais realidades, situações. Você precisa falar com teu santo espiritual. Você precisa abrir os teus lábios, tua boca. Veja que perguntaram, Padre, ontem à noite fiquei com medo. Ah, Padre Pio sorriu. Vocês ontem me deixaram encharcado. Meus irmãos, veja que Padre Pio provou que estava lá cuidando. Hoje, Padre Pio está mais vivo do que nunca. Cuidando do carisma Padre Pio, cuidando de você, cuidando de cada um de nós. Basta nós acreditar e confiar. Amém? Vamos colocar o card acima do programa Padre Pio, seus ensinamentos. Clique, acompanhe. Gravamos com muito carinho e muito amor. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarde, me governa, me ilumina. Amém. Deus abençoe e até o próximo programa.